Uma boa noite aos irmãos da Associação Espírita André Luiz de Viamão e a todos aqueles que nos assistem neste momento. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, que possamos juntos refletir sobre a temática que nos será ofertada aqui, por este canal de comunicação. Eu sou Janete de Azambuja Correia, eu falo de Porto Alegre. A nossa temática hoje, meus irmãos, é sobre a obra As Algemas Emocionais da Alma. Este livro é de minha autoria, ditado pelo amigo espiritual Carl Fikiro. Nós vamos juntos, então, meditar um pouco sobre a temática que a obra nos oferece. Gostaríamos muito de estarmos juntos hoje presencialmente, conforme havia sido agendado, mas, em decorrência do isolamento social, da pandemia do Covid, nós estamos aqui, utilizando este canal de comunicação para juntos, então, refletirmos sobre aquilo que o Calf nos traz sobre as nossas emoções, a respeito de nós mesmos, enquanto espíritos imortais. Pois bem, todos nós, meus irmãos, reencarnamos inúmeras vezes. Muitas vezes, provavelmente, neste planeta. Ou seja, já nos revestimos de inúmeras personalidades. Nós já tivemos muitos nomes, nós já tivemos muitas missões, muitas programações a desenvolver neste planeta. Em cada existência, nós erramos e acertamos também. Ou seja, nós temos experiências boas, experiências alegres, experiências de crescimento, mas temos também, meus irmãos, experiências negativas, experiências de sofrimento, experiências de cometer equívocos e muitas vezes nós não ajustamos aqueles erros do passado. Nós vamos deixando para depois. Assim como aqui, nesta vida, por exemplo, às vezes nós cometemos alguns erros e não queremos tocar naquela situação. Vamos deixando, vamos protelando, vamos adiando o nosso refazimento, vamos adiando o nosso arrependimento. Temos medo de lidar com as situações, não gostamos de enfrentar os nossos desafios, mas tudo aquilo que nós vivemos em algum momento, seja nesta ou em outra vida, tudo isso está armazenado dentro de nós. Calf nos diz que os erros do passado estão latentes nas cavernas do nosso subconsciente, dentro de nós. Tudo está no nosso subconsciente, nos nossos pensamentos. Às vezes nós negamos, às vezes nós não conseguimos materializar a nossa dificuldade, mas ela existe. A restrição está ali nos impedindo de ir além, nos impedindo de sermos felizes agora, nesta vida, nos impedindo de dar um passo adiante em determinadas situações. E nós vamos protelando, e nós vamos negando, nós não conseguimos clarear para nós mesmos o que é que nós temos que melhorar. O que é que nós temos que melhorar? O que é que nos assusta neste momento? Além da pandemia, além do medo de adoecer, o medo de desemprego, quantas questões que se nos apresentam neste momento, por exemplo, em decorrência deste vírus. Quanto medo da doença. Quantas situações que se agravam em decorrência de toda a crise que esta situação está nos trazendo. O que é que nos traz medo neste momento? O que é que nos impede de caminharmos além, de irmos adiante, de realizarmos os nossos projetos? E o que é que nos fortalece? O que é que nós já trazemos de bom lá de outras vidas? O que é que nós já fortalecemos dentro de nós? O que é que nós fazemos bem feito? Onde está a nossa força
E onde estão as nossas fraquezas? Porque as nossas fraquezas têm relação direta com tudo aquilo que nós não conseguimos superar no nosso passado. Então nós temos uma bagagem espiritual. E essa bagagem espiritual, ou seja, essa existência passada, está tudo impresso no nosso perispírito. Nós carregamos atavismos por diversas existências, por muitos séculos. Esses atavismos, esses impedimentos emocionais, eles são como ervas daninhas, eles sufocam os nossos corações. Eles impedem atitudes positivas, eles impedem que nós tomemos melhores decisões, eles nos impedem de caminhar. Quantas ervas daninhas nós temos hoje a sufocar os nossos corações? O que é que me sufoca? O que é que me impede de ir além? O que é que não me deixa enfrentar os meus desafios? O que é que me impede de realizar os meus projetos? Que ervas daninhas eu carrego dentro de mim? Quem sabe um pouquinho de inveja, um pouquinho de medo? O livro, esta obra começa, o primeiro capítulo nos fala do medo. Porque o medo nos impede de fazer muitas coisas. O medo nos paralisa. E o medo não é um simples medo que eu sinto neste momento. Ele tem uma causa, ele tem uma origem. Ele decorre de traumas do passado. Ele decorre de fracassos anteriores. Então não cabe a nós julgar o medo do nosso próximo, o seu desespero diante de uma situação. Aquilo que para mim é fácil de fazer, para o meu irmão pode ser difícil, porque ele tem medo. Porque ele tem uma história que o leva a temer aquela situação. Porque ele tem uma vivência que ele não superou, que lhe trouxe dor, que lhe trouxe sofrimento. E aquele sofrimento, embora não identificado, embora não delineado, embora não materializado, ele está dentro dele. Ele está lá gravado no perispírito. Então são ervas daninhas que todos nós carregamos. Quantas vezes nós passamos anos e anos tentando vencer uma emoção negativa, um receio de uma nova situação, algo que nos impede de avançar, até que nós tomamos a coragem, nos reabastecemos, nos modificamos e vamos em busca daquele sonho, daquele desejo, conseguimos realizar e então percebemos que não era tão difícil assim, que foi até fácil conseguir, ou seja, superamos a nossa dificuldade. Mas há algumas situações, meus irmãos, que nos trazem de volta aquele receio lá do passado. É um gatilho emocional que faz sangrar as feridas da nossa alma. O que é o gatilho emocional? É algo que para a maioria de nós é normal. É algo que para a maioria das pessoas seria cotidiano. Seria um fato corriqueiro, o estar num novo lugar, o assumir uma nova tarefa, um novo emprego, o estar no meio da multidão, o estar em determinada situação, mas que para aquela pessoa específica traz medo, traz desespero, gera uma situação de pânico não compreendida, porque algo dentro dela sangrou. No momento em que ela se depara agora, nesta existência, com aquele gatilho emocional, com aquela situação, ela se apavora. Porque ela não superou a dor da situação pregressa, semelhante, parecida, que é lembrada agora dentro de si, embora fique nebulosa, não se consiga delinear. Ela não lembra exatamente o que ela viveu. O que ela traz na sua lembrança é o mesmo pânico do passado, o mesmo medo de enfrentar aquela vivência, o mesmo medo de sofrer novamente o que sofreu.
E assim, meus irmãos, sem enfrentar as nossas dificuldades, nós vamos caminhando pela vida. Às vezes nos igualamos a feras. Vamos ferozes no caminho da vida, nos descalços, algemando as nossas almas, aumentando as nossas feridas, perdendo a calma, nos privando da felicidade, nos privando de fazer determinadas coisas, nos privando de viver em paz, nos privando de ter determinados prazeres saudáveis, determinadas alegrias, por receio de sofrer como nós sofremos no passado distante, por não nos sentirmos capazes de sermos felizes, por não nos sentirmos dignos da felicidade, por não nos sentirmos fortes o suficiente para vencermos as nossas algemas, aquele sentimento de inferioridade que nós não sabemos de onde vem, aquela dor de se sentir inferior, de se sentir fraco, de se sentir menosprezado, de não se sentir incluído, porque em outro momento eu sofri rejeição, porque em outro momento eu já sofri preconceito, porque em outro momento eu já fui maltratado de alguma forma e aquela ferida permanece dentro de mim e ela sangra em todos os momentos em que eu me sinto novamente ameaçado. Então, meus irmãos, nestas situações, nós deveríamos enfrentar aquilo que se apresenta para nós. O caminho correto seria o enfrentamento, mas nós fugimos. Na maioria das vezes, quando temos muito medo, nós fugimos. Nós nos distanciamos do desafio. Nós nos afastamos daquela situação e nós forjamos alguns disfarces para tentar enganar aos outros, mas principalmente a nós mesmos. Kauf nos alerta que a alma vazia forja um vaso de porcelana. O que é um vaso de porcelana? Geralmente é algo bonito, vistoso, colorido, com brilho e muito valorizado, mas é oco. E muitas vezes nós estamos com a alma vazia, oca, e forjamos uma aparência de alegria, forjamos uma aparência de sucesso, de felicidade, de beleza, de realização, seja lá do que for que possa aparecer para os outros como algo bom, como algo que vem de alguém que está feliz. Não falamos apenas da aparência física, embora muitas vezes nós utilizemos a nossa aparência física para tentar demonstrar pela beleza, pelas vestimentas de luxo que nós somos melhores. Mas não falamos disso. Falamos daquele intuito interior de parecer melhor. Aquele intuito de, pela aparência, mostrar o que eu não sou. É uma questão de intenção. Não é o que eu visto, não é como eu apareço, não é o que eu tenho. É a intenção de mascarar na minha aparência ou naquilo que eu tenho uma sensação de felicidade, uma sensação de vitória, de progresso, de realização pessoal que na verdade eu ainda não conquistei. Porque por dentro a minha alma chora, a minha alma está entristecida, a minha alma está sem brilho, está opaca. Falta-lhe a alegria de viver, falta-lhe a realização por estar vivo, por estar diante dos desafios, por estar reencarnado, por ter a oportunidade de desenvolver este projeto reencarnatório e de liquidar, meus irmãos, o nosso egoísmo. A grande raiz
de todas estas algemas emocionais da alma é o egoísmo, com imensas ramificações, capaz de destruir sonhos, de aumentar as nossas feridas, de disseminar a tristeza, de bloquear a nossa evolução. O egoísmo nos impede de encontrar o caminho da felicidade, porque o egoísmo nos isola dos outros seres, porque o egoísmo nos faz permanecer enclausurados dentro de nós, às vezes por medo de sofrer. Nos voltamos para dentro de nós, nos preocupamos apenas com as nossas dores e esquecemos que a dor existe para todos, que a dificuldade existe para todos os nossos irmãos, assim como a felicidade. Todos nós temos o direito à felicidade. Então, temos que sair deste círculo de egoísmo, em que nos colocamos como centro do mundo. O egoísta pensa sempre que seu problema é o maior, que a sua dor é a mais urgente de ser aplacada, que a sua dor é mais difícil, que o seu problema é o mais desgastante, e esquece de olhar ao redor e perceber que todos têm o seu quinhão de alegria, mas também de sofrimento, também de dificuldades. Olhemos para o lado e perceberemos que todos têm dificuldades. Sabem por quê? Porque nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Então, aqui, nesta escola expiatória, nós ainda temos dores. A dor é o sagrado instrumento de que temos que nos utilizar ainda para crescer, para evoluir, para nos melhorarmos, para sararmos as nossas feridas interiores. É por meio da dor, infelizmente, que nós ainda temos que crescer. Quando nós evoluirmos até um certo ponto, valorizando mais as emoções do que a matéria, nós nos apartaremos da dor. Por ora, nós buscamos, ainda como caminho de fuga, o apego aos objetos materiais. Na batalha ilusória contra a dúvida, contra o desespero de perdermos para nós mesmos, nós nos apegamos aos objetos materiais. E começamos a adquirir, a comprar, a gastar o que nós não temos. E compramos, e compramos, e compramos cada vez mais. E nos endividamos, meus irmãos. E endividados nós perdemos o sono. Endividados nós perdemos a paz. E sequer usamos a maioria daquilo que nós compramos. Porque a maioria daquilo que nós adquirimos é por mero materialismo. É pela vontade de mostrar que tem. É pela vontade de possuir, mesmo que não use. Mesmo que não possa pagar. É tempo, então, de tentar perceber o que é que nós realmente necessitamos para viver bem? Será que nós precisamos de todas as roupas do mundo? Será que o nosso corpo dá conta de usar todas as roupas, todos os calçados que nós temos? Ou faltará tempo para utilizar tudo? Ou quando formos utilizar, já estará velho demais? Já perdeu a graça? Já perdemos o nosso interesse? É o apego aos objetos materiais para fugirmos de nós mesmos. Quando nós nos apegamos ao ter, nós nos tornamos ingratos, porque nós começamos a olhar para o lado e percebemos que alguém sempre terá mais do que nós. Espelhamos então a nossa felicidade na glória dos outros. Sempre alguém tem alguma coisa a mais. Sempre alguém tem um pouquinho a mais do que nós. E se eu quero sempre o que o outro tem, eu vou ser eternamente ingrato. Porque eu nunca vou ter tudo. Porque eu nunca vou ter as coisas iguais a do meu irmão. Posso ter semelhante,
E tudo aquilo que eu quero por egoísmo, por materialismo, quando eu adquiro, meus irmãos, perde o valor. E eu passo a desejar um novo objeto. Então eu me torno ingrato. Começo a espelhar a minha felicidade na felicidade do meu próximo. Eu quero a casa do meu vizinho. Eu quero o seu carro, eu quero as suas roupas. Eu quero as suas viagens. Mas o que é que eu quero efetivamente? Será que a casa do meu vizinho me faria feliz? Será que tudo aquilo que o meu vizinho tem pode me fazer feliz? E o que eu tenho? Não me basta? Não é o suficiente para que eu me torne mais feliz? O que é que eu preciso efetivamente? Mas nós continuamos a nossa fuga e buscamos nos apartar da nossa dor na busca insaciável do prazer, na desvalorização dos sentimentos, pela necessidade de inclusão social. Vamos ao mundo como uma fera solta em floresta densa, formada por psicosfera de emoções perturbadoras, e nos perdemos na sexolatria, no sexo desvairado, no sexo ilusório, no sexo pelo prazer, no descontrole total das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E quando nós nos perdemos no caminho do sexo, meus irmãos, o caminho de volta é tortuoso, é muito difícil, porque ele mexe com todas as nossas emoções. Não é apenas o nosso corpo que está envolvido nas relações sexuais. São todas as nossas emoções, a nossa autoestima, é a nossa alma que se entrega para outro ser. Cuidemos então onde estamos buscando prazer. Há muitos tipos de prazeres saudáveis. Na verdade, tudo que nos faz felizes é prazer. Mas nós nos enganamos pensando que prazer é apenas sexo. Nós nos enganamos buscando o prazer no sexo desequilibrado, no sexo sem responsabilidade. E sofremos, e nos magoamos, e nos tornamos ásperos, e nos tornamos sem amor, porque quando nós buscamos a felicidade apenas na carne, nós nos afastamos das emoções verdadeiras e passamos a olhar o mundo com um olhar de ódio, com um olhar de tristeza, de desalento. Aquele que odeia, meus irmãos, se desveste aos olhos do mundo, demonstra sua inferioridade espiritual. Porque quem já evoluiu um pouquinho não odeia. Está aprendendo a amar, está buscando as emoções mais positivas, está aprendendo a perdoar. E Calvin nos traz uma frase belíssima em que ele nos diz que o perdão é como uma brisa que nos separa por uma parede de cristal das tempestades. Ou seja, entre eu e o meu irmão existe uma parede cristalina, por meio da qual eu consigo ver os seus defeitos e ele vê os meus, mas nós nos respeitamos. Por meio dessa parede de cristal, nem uma gota da tempestade de ódio do meu irmão pode me atingir. E muito menos a minha tempestade negativa pode atingi-lo. Então, o perdão nos separa de maneira respeitosa, com respeito, respeitando o espaço de cada um, aceitando as dificuldades um do outro. E vamos então lapidando o cristal do nosso perdão diariamente, durante toda a nossa vida, porque somente com o perdão nós encontraremos a felicidade nas relações. E nós falamos muito de felicidade,
que é a felicidade? Calvin nos diz que não há regras para a felicidade, que ela é um estado emocional. Ou seja, o que me faz feliz pode não fazer ao meu irmão feliz. O que me alegra pode não alegrar a vocês. Para cada um, a felicidade terá um significado, desde que o que me faz feliz não prejudique ao meu próximo. Desde que o que me faz feliz não desafie as leis naturais. Desde que o que me faz feliz não me faça retroagir espiritualmente. A verdadeira felicidade. As coisas simples da vida. Buscarmos a alegria nas pequenas coisas, no dia a dia, naquilo que nós temos, nas nossas capacidades, no que nós já conquistamos, nas pessoas que convivem conosco, nos nossos erros e nos nossos acertos, a partir do aprendizado que nós tiramos daquilo que nós erramos e percebemos, eu errei, eu me equivoquei, então a partir de agora eu começo a agir diferente e isso me faz feliz. Uma regra muito simples para a felicidade: recomeçar, fazer diferente, ser luz em todos os lugares. Porque quando não há nenhuma luz em torno, é hora de acendermos uma. Na verdade, meus irmãos, tudo no universo é luz. Eu repito, tudo no universo é luz. Porque Deus é luz. Porque Deus é paz. Porque Deus é amor. E Deus criou tudo que existe. Então, tudo é luz. E essa luz está dentro de nós. É preciso despertá-la. É preciso deixar a nossa luz florir e iluminar o mundo ao nosso redor, iluminar todos os seres ao nosso redor. Nós vivemos um período em que a Terra está rodeada de barulho e ao mesmo tempo emudecida, sim. Porque muito se fala do mal, porque muito se fala da desgraça, porque muito se fala de dor, de sofrimento, e pouco se tem coragem ainda de falar de amor. É preciso falar de amor, de alegria, de felicidade, de novas possibilidades. É preciso falar do que é bom e emudecer o que é negativo. É uma troca. Trocar as palavras negativas, trocar as palavras depreciativas por palavras positivas, por palavras boas. Porque assim, meus irmãos, nós vamos moldar uma psicosfera melhor, de progresso, para o nosso planeta, para o planeta onde nós vivemos, para o planeta onde nós estamos, para o planeta onde nós retornaremos, reencarnados na próxima existência, provavelmente. Então, é preciso emudecer o mal e falar do bem. É preciso que a nossa língua profira coisas boas. É preciso nos ocuparmos do que é bom. Muitas vezes nós nos ocupamos com a vida alheia, com o negativismo. E há muitos doutores da vida alheia que nada sabem sobre o seu próprio eu. É muito fácil apontar o dedo, julgar. Nós temos a solução para os nossos problemas? Por que é que nos sentimos no direito de solucionar os problemas do nosso próximo, de apontar a solução para a problemática que na maioria das vezes nós sequer conhecemos a origem? Cuidemos de nós.
Se cada um se ocupar em se melhorar, está resolvido o problema da humanidade. Se todos se melhorarem, todos seremos mais felizes. Todos viveremos de uma maneira mais positiva. Mas é preciso, então, silenciar os defeitos alheios. O silêncio também é caridade, quando aquilo que nós tivermos para falar puder machucar o nosso próximo. Silenciemos. Nós não conhecemos as dores do nosso irmão. Nós não sabemos o que o levou a cometer um erro. Nós não sabemos o que o levou a ter a sua atual dificuldade. Nós não sabemos qual a causa da sua imperfeição, mas nós sabemos as nossas causas. Nós sabemos quem nós somos. Então é preciso querer mudar. É preciso nos avaliarmos, é preciso olharmos para nós e não para os outros. Olhemos para nós como caminhantes de milhares de eras. Nós estamos reencarnando há milhares de eras. Senão não nos encontraríamos neste estado de inteligência que já possuímos. Senão não teríamos este desenvolvimento emocional que já possuímos. Porque já crescemos bastante assim, porque já temos muita capacidade. Então nós já reencarnamos inúmeras vezes. Olhemos para nós, caminhando, era após era, século após século. Ouçamos as nossas vozes interiores. Escutemos, que vozes são essas? As vozes de tudo aquilo que nós já vivemos. Quantas vidas, quantas personalidades, quantos países, quantas famílias biológicas, quantos encontros e desencontros, quantas profissões, quanto aprendizado. Tudo isso, meus irmãos, está gravado, está guardado dentro de nós. Tudo isso é conhecimento que não tem fim. Então, quando nós tivermos uma dificuldade, oremos com simplicidade e peçamos a Deus que Ele nos permita despertar no nosso subconsciente algum conhecimento do passado que seja útil agora para resolver o nosso problema atual. E muitas vezes nos surpreenderemos percebendo que já sabemos a solução para o problema que estamos vivenciando agora. Que dentro de nós existia um aprendizado que estava até então adormecido. É preciso então acreditar em nós, acreditar que nós sempre podemos e vamos nos superar, porque nós temos muito aprendizado armazenado no nosso espírito. Nós temos muitas vivências, muitas coisas boas a desenvolver, a trazer à tona, a utilizar para o nosso bem-estar neste momento. Porque nós somos visitantes neste planeta, nós somos visitantes nesta existência. Nós não sabemos o momento do retorno, então tudo é efêmero. Aproveitemos para nos superar, aproveitemos para ser felizes, aproveitemos para ser bons, porque isso é o que nós vamos levar de volta. A vida passa rapidamente e as nossas coisinhas, os nossos bens, tudo isso fica. Assim como o nosso remorso, o nosso ódio, tudo isso é em vão. A diferença é que o nosso ódio nos acompanha no além-túmulo. Se nós não o liquidarmos agora, se nós não o substituirmos pelo perdão, o que é que nós queremos levar no coração quando nós desencarnarmos? O ódio? Ou o perdão? Ou a suavidade dos bons sentimentos? A escolha é nossa, meus irmãos, é de cada um de nós.
Além das nossas vozes interiores, nos nossos pensamentos habitam as vozes de todos que se encontram no mesmo nível espiritual. Ou seja, quando eu penso no bem, quando eu tenho uma emoção positiva, eu me conecto instantaneamente com todos os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta que vibram positivamente. Mas se eu tenho uma emoção negativa, eu também me conecto com aqueles que vibram negativamente. Então, os meus pensamentos são conectados com falanges imensas de espíritos encarnados e desencarnados, pela vibração, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu penso. Vigiemos as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A emoção é aquela sensação rápida, geralmente, que passa aqui dentro, boa ou ruim. Mas se a emoção se perpetua, meus irmãos, ela se transforma em sentimento. E o sentimento, ele nos acompanha por dias e dias. Ele lateja dentro de nós. Ele nos tira o sono. Ele nos perturba ou nos alegra, se for um sentimento bom. E o sentimento nós acabamos mostrando ao mundo nas nossas atitudes. Nós raramente conseguimos segurar ele só para nós. Ele acaba se transferindo para as nossas atitudes, para a nossa convivência. E reflete também, meus irmãos, no nosso corpo físico. Tudo que nós sentimos reflete na nossa matéria, porque nós estamos vivendo uma experiência corporal. O corpo sofre diretamente todos os efeitos dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Cuidemos então o que estamos sentindo, porque se nós passamos os nossos dias raivosos, irritados, exaltados, o nosso corpo sofre muito e podemos adoecer. E é por isso que muitas vezes surgem aquelas doenças que nós não conseguimos descobrir a origem, ou que mesmo havendo tratamento, ele para nós não funciona, não resolve. Porque é a nossa alma que está adoecida, é o nosso sentimento negativo que permanece lá dentro. Até quando, então, nós vamos reencarnar sem nos melhorar? Até quando nós vamos passar pela existência como se estivéssemos aqui simplesmente para vivenciar uma rotina, sem esforço, sem luta? É preciso mudar o mundo. É preciso que entremos numa fase de regeneração. É preciso nos despedirmos do sofrimento, da dor. Felizmente, meus irmãos, já despontam na terra, nos descalfe, inúmeros brotos do amor. São as nossas crianças, os nossos jovens. Espíritos, muitas vezes preparados em planos mais elevados, espíritos que vêm com maior conhecimento, espíritos desbravadores, que vêm com projetos reencarnatórios grandiosos, mas que dependem de nós para concretizar o seu planejamento, porque é na infância que o homem começa a cultivar o seu depósito de repreensões interiores. É na infância que o espírito começa a formar o seu banco de compulsões e entraves emocionais. Por mais evoluído que seja o espírito, ele precisa do apoio daqueles que o acolhem nesta existência, na infância, na adolescência, para não se perder na sua caminhada, para crescer emocionalmente saudável, porque ao contato com a matéria, as tentações são inúmeras e o espírito, mesmo evoluído, pode falhar. Não é impossível que um espírito encontre ao longo da vida as sementes que foram negadas a ele na infância. Depende do esforço pessoal de cada um, mas é muito mais fácil
cultivar aquilo que germina dentro de nós desde a tenra idade. É muito mais simples quando se recebe a sementinha do que ter que buscá-la sozinho. É preciso, então, educar as crianças e os jovens, norteando a razão, para que se alie à emoção, ao amor, ao qual, em essência, importa em fazer ao próximo aquilo que desejamos para nós mesmos. Parece tão simples. Fazer ao próximo o bem que nós desejamos para nós mesmos. E ainda não aprendemos. Ainda não conseguimos colocar em prática esta norma tão simples. Esta norma fundamental de convivência. E por isso sofremos. E por isso nos perdemos. E por isso educamos pela culpa, pela violência. A culpa, meus irmãos, é destrutiva. Esmaga as capacidades de reação e de projeção de ideias redentoras. Quando nós educamos pela culpa, nós estamos reprimindo os nossos filhos. Nós estamos podando as suas capacidades. É preciso educar, sim, pela responsabilidade, mas principalmente pelo amor, pelo perdão, pela boa educação, pela evangelização, para que os nossos jovens não sejam tentados às ilusões, porque a ilusão bate à porta dos nossos filhos, dos nossos jovens e ataca os seus corações em forma de verdade, disfarçada de luz. A ilusão da sexolatria, a ilusão dos vícios de toda ordem, a ilusão do suicídio, da automutilação, da prostituição, tantos descaminhos que levam os nossos jovens ao afastamento das boas relações familiares, que levam os nossos jovens a sofrer. E muitos deles se tornam os eremitas da atualidade, espíritos cheios de capacidade, isolados no meio de multidões, isolados nas suas cavernas denominadas quarto, sem conseguir se relacionar sequer com seres da mesma idade, sofrendo com a depressão, com o desespero, com inúmeros bloqueios de convivência social. Os eremitas. Quem sabe muitos desses eremitas não são aqueles espíritos que vieram com o planejamento de mudar o mundo. Então, quando os nossos filhos, quando os nossos jovens errarem, perdoemos. O perdão é sempre a melhor forma de recuperar almas. Eduquemos pelo Evangelho, sem ressentimento. Vai e não peques mais. Vai e agora faz melhor. Não se pode jamais desistir de um jovem. Há sempre um recomeço. Há sempre uma possibilidade de refazer a sua existência, de ser um adulto bom, de ser um adulto honesto. Mesmo quando eles erram, quando eles cometem equívocos, quando eles se afastam do caminho, busquemos de volta. Busquemos para perto dos nossos corações. Busquemos com amor. Busquemos sem ressentimento, perdoando. E falando em perdão, o Calf nos traz um alerta. Ele nos diz que espíritos superiores não se ressentem, porque para eles qualquer tipo de ofensa é vista como um estágio espiritual dos irmãos que ainda não galgaram todos os degraus de evolução. E nós ainda nos ressentimos? Em que grau de evolução nós estamos? Eu sempre brinco quando eu faço esta palestra ao vivo, porque ninguém ergue a mão. Eu sempre pergunto, alguém aqui não se ressente mais?
e ninguém ergue a mão. E eu costumo dizer que eu também não me atrevo, porque todos nós ainda guardamos muito ressentimento, todos nós ainda nos magoamos, todos nós ainda temos dificuldade de perdoar, mas é preciso melhorar isso. É preciso mudar esse procedimento. É preciso aprender a desculpar para evoluir, para nos relacionarmos melhor uns com os outros. Então, nós que nos encontramos estagiando na Terra, ofereçamos a todos, sem distinção, o afago dos gestos de respeito, de aceitação, de colaboração, de compreensão. Nos esforcemos para mudar as nossas atitudes, mesmo quando o nosso temperamento é difícil, quando temos dificuldade de nos controlar. Tentemos nos modificar, aceitando, por exemplo, as diferenças. A diversidade nos traz a pulverização de ideias construtivas para a construção de uma fraternidade coletiva. E com essa fraternidade coletiva, teremos a consolidação da evolução espiritual. Respeitemos os nossos irmãos, respeitemos as diferentes formas de viver, de se relacionar, de trabalhar, de escolher em todos os campos de atuação. Respeitemos as escolhas alheias, respeitemos o nosso próximo em sua individualidade. Enquanto nós estamos encarnados, nós sofremos os limites do nosso corpo físico. O corpo é um instrumento destinado a nos servir, harmonicamente organizado, uma máquina harmonicamente organizada para nos servir de instrumento no cumprimento das nossas metas, para a superação das nossas dificuldades. Então, cuidemos também do nosso corpo, observemos os limites do nosso corpo físico e trabalhemos. Aproveitemos a nossa inteligência. Então, respeitemos o nosso próximo, respeitemos os limites do nosso corpo físico, a nossa casa material e trabalhemos, porque a vida na Terra, meus irmãos, enseja produção material, científica, intelectual e, sobretudo, emocional. Ou seja, nós estamos aqui para melhorar os nossos sentimentos. Nós renascemos para o verdadeiro mundo a cada noite, durante o sono, e para a Terra a cada amanhecer, porque nós somos espíritos. A nossa essência espiritual nos proporciona esses momentos de desprendimento durante o sono para recarregarmos as nossas energias, para que no dia seguinte tenhamos força, tenhamos energia para trabalhar, para nos melhorarmos, para acalmarmos as nossas emoções, para repensarmos os nossos erros dos dias anteriores, para apaziguarmos os nossos corações. E assim também aumentarmos a nossa fé. O desenvolvimento da fé nos dá o acesso ao aprendizado, ao conhecimento, à felicidade, nos faz registrar no livro da vida a aceitação da descendência de Deus. Ter fé significa acreditar que nós somos filhos de Deus e, como tal, somos capazes de realizar todos os nossos sonhos. Somos capazes, então, de ser felizes. Somos capazes de nos modificar. Somos capazes de melhorar as nossas relações. E para que as relações se tornem verdadeiras, profundas, profícuas, nós temos que tirar a casca da falsidade que às vezes ainda nos envolve. É preciso nos tornarmos cada vez mais verdadeiros. Este exílio no corpo físico, esta vida física pode dar frutos maravilhosos,
desde que nós entendamos a necessidade das limitações temporárias ao nosso espírito, desde que nós aproveitemos esse período para aprender aquelas lições que não aprendemos no passado, para aprender todas as lições necessárias, para que um dia, quando todos cantarmos juntos o cântico da sabedoria nos descalfe, com a alma repleta de amor, desvencilhada de todos os grilhões dos sentimentos negativos, todo o universo irradie luz e felicidade. E que as nossas almas possam, então, irradiar luz e felicidade por todos os recantos. Começando, meus irmãos, pela prática da caridade. Porque a caridade é capaz de substituir inúmeras teias perniciosas por elos vaporosos de amor e fraternidade. Ou seja, se a psicosfera ao meu redor está densa, se a minha psicosfera é poluída por pensamentos mais negativos do que positivos, é tempo de substituí-la por pensamentos bons, por gestos de amor. E um único gesto de caridade, vejam só, é capaz de destruir inúmeros filamentos deletérios ao nosso redor. Então, a caridade é capaz de mudar o mundo, é capaz de mudar os nossos destinos, é capaz de apaziguar a terra, é capaz de apaziguar os nossos corações, porque nos faz melhores, porque nos torna homens de bem, porque nos torna efetivamente merecedores de sermos chamados de filhos de Deus. E Deus, em sua infinita bondade, nos presenteou com Jesus, esse irmão de luz que permanece ao nosso lado, cuidando, para que o sofrimento seja breve, para que o aprendizado chegue, para que as nossas almas cresçam, evoluam, para que o planeta possa entrar na fase de regeneração. Ao lado do Cristo nos descalfe o Espírito de verdade, capacitado em excelsas esferas, veio transmitir aos homens uma nova forma de observar as leis. E veio também varrer da terra a superstição, substituindo toda a superstição paulatinamente pelo verdadeiro conhecimento. E por isso que se denomina Espírito de verdade. Veio varrer da terra a superstição e trazer para os homens o verdadeiro conhecimento, a verdade sobre a nossa essência espiritual, a verdade sobre a essência de todas as coisas. Em A Gênese, nós podemos observar que tudo no universo se liga, se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Então, tudo está ligado e tudo foi feito para nós, para o progresso dos espíritos. Todo o universo está ao nosso dispor, desde que nós nos façamos merecedores de usufruir dos seus recursos, desde que nós passemos a respeitar efetivamente as leis naturais. Calfe nos deseja, ao final da obra, que o nascer do dia da alegria esteja próximo para a humanidade, encerrando-se o último ato da noite de emoções sombrias, para que todas as almas sejam aliviadas pelo exemplo de sabedoria daqueles que já alcançaram as moradas celestes deste universo infinito. Para concluir,
nós vamos falar um pouquinho desta capa da obra. Um rosto, um sol interior e os pássaros. Após a publicação da obra, numa comunicação mediúnica, Calf nos trouxe um esclarecimento sobre esta capa. Ele nos diz que todos nós, quando reencarnamos, nos assemelhamos a bandos de pássaros que partem dos braços do Pai, em direção a uma terra prometida, em direção a uma terra onde encontrarão o farto amor, a bondade, a fraternidade. No início, o voo desses pássaros é desequilibrado. Uns voam mais à frente, outros mais atrás, uns vão mais rápido, outros devagar, uns voam alto, outros mais baixo. Uns pousam nos desertos, outros sobrevoam os mares. Alguns enfrentam tempestades, outros o calor do sol. Uns pousam aqui, outros acolá, nas suas inúmeras existências, e assim esses pássaros vão indo. Até que um dia, todos eles chegam à terra prometida, onde impera o pleno respeito, a plena sabedoria, o pleno amor, a plena paz, onde não são mais necessários muros, cadeados, cercas, onde todos já se perdoaram e se amam plenamente. E quando chega este momento de sublime elevação de todas as almas, elas então se elevam em voo uníssono, desta vez voando todas lado a lado, equilibradas, igualadas, e voam em direção ao sol, à luz suprema, à luz do Pai, à luz do amor, à luz da bondade, à luz da plenitude, à luz da purificação plena das suas almas. Que cada um de nós possa estar fazendo este caminho, o nosso voo para a plenitude do amor, do perdão, do entendimento, da compreensão, da busca da verdadeira felicidade, nos desprendendo de todas as algemas nas ilusões passageiras. Que uma grande paz permaneça nos nossos corações nesta noite e em todos os dias das nossas existências. Que neste período que vivenciamos de isolamento, aproveitemos para refletir, para repensar os nossos dias, para vencer os nossos medos, para nos aproximarmos dos entes queridos, para nos apaziguarmos com aqueles que nos ofenderam, para recomeçarmos de uma maneira mais positiva, para começarmos, quem sabe, a praticar a verdadeira caridade. Que uma grande paz permaneça nos corações de todos que nos ouvem, que em cada lar brilhe em todos os dias a luz do amor do Cristo. A luz tão prometida por Deus e que está dentro de cada um de nós. Muita paz. Muito obrigada pela atenção de todos.